Bom dia! Tem muita gente tossindo por aí? Você também tá tossindo? Assim, ó. Sabia que colocar a mão na boca quando a gente tosse pode ser o primeiro passo para a transmissão do vírus? O vírus da gripe na nossa pele dura até 30 minutos, meia hora. Aí você coloca a mão no bolso e acha que tá tudo bem, que o vírus morre no escurinho. Só que não. Na nossa roupa, o vírus pode durar até 8 horas. Tossir, dá vontade de beber água, né? Pegou a garrafinha de plástico e aí aumentou ainda mais a vitalidade, a sobrevida desse vírus. Na garrafa plástica, por exemplo, o vírus pode durar um dia. Quando a gente apoia a garrafinha numa superfície de madeira, a gente aumenta ainda mais a chance desse vírus sobreviver, o tempo dele sobreviver para até 2 dias. Olha só a chance de contaminação. Vamos tirar todos esses vírus daqui, porque esse vírus mata. É um vírus muito perigoso, o da gripe H1N1. Continua, inclusive, provocando mortes. No Mato Grosso, por exemplo, esse ano 3 pessoas já morreram por causa da doença. O caso mais recente foi na cidade de Tangará da Serra. A vítima, um homem saudável de 37 anos que não tomou a vacina contra a gripe. Quem conta pra gente é a repórter Sêmia Muad. Na tribuna Pulso Firme, um vereador atuante quando o assunto era saúde. Em casa era um pai carinhoso, todo amor com as filhas Gabriela, de 12 anos, e Daniela, de 15. Torcia pelos Santos, adorava futebol. A esposa e mãe das meninas ainda não acredita no que aconteceu. Ele estava com 41,5, 41,8 de febre. E em seguida me ligam pedindo para mim ir até o hospital. E aí ele tinha vindo a óbito. Odair José da Silva Dias era vereador na cidade de Tangará da Serra, no oeste de Mato Grosso, a 239 quilômetros da capital Cuiabá. Tudo começou com dores no corpo. Depois veio a febre alta. O estado de saúde dele piorou e ele chegou a ser internado na UTI de um hospital particular. Ela era muito insistente, a febre. Na UTI era pneumonia, mas assim, com uma interrogação para H1N1. Mais tarde, os médicos confirmaram a causa da morte, gripe H1N1. Mas as autoridades ainda investigam as circunstâncias da morte do vereador. A cidade ficou comovida com o que aconteceu. Fica com medo, né? Esse vírus aí, não sabe como é que é, né? No posto central, o atendimento aumentou 30% e a procura pela vacina quase dobrou. Nós percebemos um aumento bastante significativo, né, depois que nós divulgamos o primeiro caso de óbito em Tangará da Serra. O vírus H1N1 é um dos mais perigosos causadores da gripe. Ele entra no corpo pelo nariz, pela boca e, se você não estiver protegido com a vacina, ele encontra caminho livre e sem defesa para chegar até o pulmão, onde se espalha e causa graves quadros de pneumonia. Em alguns casos, pode levar à morte. Na hora de combater a doença, a prevenção faz toda a diferença. Olha, ele sempre era orientado a tomar a vacina, mas ele nunca quis tomar a vacina. Odair era um homem saudável. A revolta da esposa é saber que foi o inesperado que levou o companheiro de todos os dias. Olha, eu deixo um alerta, a gripe mata sim. Por mais que seja uma gripe simples, assim, ela começa simples e que ela mata sim. Alerta importantíssimo, a gripe mata sim. Para falar sobre esse assunto hoje no Bem-Estar, a gente está recebendo 2 infectologistas. Está aqui com a gente o doutor Adilson Cavalcante. Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Mariana. E também o doutor Caio Rosenthal, nosso consultor. Bem-vindo, doutor Caio, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Mariana. Vamos começar com uma perguntinha do nosso auditório virtual, doutor Caio, para o senhor. É dupla essa pergunta, da Raine e do Fábio. Bom dia para vocês também. Toda vez que eu tomo a vacina da gripe, 2 dias depois eu fico gripada. Por quê? Mera coincidência, mera coincidência. O vírus da gripe não produz gripe, a vacina não produz a gripe. O vírus que contém essa vacina é um vírus morto, ele não tem atividade. São partículas de vírus completamente inativadas, mortas. Então não pode produzir nenhum sintoma respiratório. O que deve ter acontecido com ela é que ela já vinha incubando algum resfriado, alguma infecção de vias aéreas ou mesmo uma gripe, e aí coincidiu, ela tomou a gripe e apresentou o quadro da gripe 2 dias depois.
Então, não tem problema nenhum tomar gripe. O caso dela é porque ela já vinha tendo uma incubação desse vírus ou de outro vírus, resfriado e não necessariamente gripe. De uma vez por todas, então, a vacina da gripe não dá gripe. A gente já falou e a gente tem que repetir isso sempre, né, doutor Caio? Não tem como, é vírus morto. Não tem jeito. Agora, doutora Dilson, para a gente falar um pouquinho dos grupos de risco. Por que mulheres, crianças e idosos, que inclusive são incluídos aí na campanha de vacinação e conseguem tomar essa vacina gratuitamente nos postos de saúde, estão entre as pessoas que mais correm risco? Bom, as crianças, principalmente, ainda estão formando o sistema de defesa, o sistema imunológico. Os idosos, os extremos das idades, os idosos já não têm um sistema imunológico que tem uma resposta tão adequada quanto o adulto, os jovens, né? Eu falei de mulheres, mas mulheres grávidas, né? Isso, e a gravidez também, bem como pessoas que têm algumas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, ou outras doenças consideradas como crônicas e que necessitam acompanhamento médico, também tem um sistema imunológico com uma resposta um pouco deficiente. Por isso, essas pessoas elas são categorizadas como pessoas candidatas a receber anualmente a vacina de gripe. A gente viu, doutor Caio, na reportagem da Sênia Mauad, que o Odair, a última vítima lá em Mato Grosso, estava um pouquinho acima do peso. Isso também pode ser considerado um fator de risco? Também pode, porque uma pessoa acima do peso, ela não ventila tão bem. Então, ela tem um menor volume, vamos dizer assim, respiratório, de pulmão, e isso aí prejudica um pouco as defesas. Então, uma pessoa que é muito obesa, por exemplo, a gente vê que ela arfa, ela se cansa, então ela tem dificuldade para respirar. E o vírus é oportunista, sempre ele vai e aproveita essa dificuldade, essa predisposição, e a obesidade se torna um grupo de risco. Em Tangará da Serra, muita gente ficou assustada com a morte desse vereador, foi tomar a vacina. Será que isso aconteceu em todo o estado de Mato Grosso? Vamos para Cuiabá com o Erickson Faria. Você está me escutando? Erickson, bom dia para você. Tem gente ainda que não tomou a vacina aí? Olá, Mariana. Bom dia a você. Bom dia a todos que estão aí ligadinhos no Bem-Estar. Existe sim, viu, Mariana? Muitas pessoas ainda não tomaram a vacina. Apesar de não haver, assim, aquele risco de epidemia, é importante que todas as pessoas se cuidem, se previnam. E uma das principais medidas é a vacinação. Aqui em Mato Grosso, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, pouco mais de 330 mil pessoas foram até os postos de saúde para se imunizar. Isso significa um pouquinho mais ali que a metade do grupo previsto, da meta prevista aqui para todo o estado. Entre as pessoas que mais procuraram os postos de saúde aí dos grupos prioritários estão as mulheres que tiveram bebê recentemente, pós-parto. Tanto que a campanha de vacinação aqui em Mato Grosso, ela foi prorrogada, sem uma data definida para terminar, até que atinja aí, no mínimo, 80% da meta. Aqui ao meu lado está a dona Laurena Voaden, é uma senhora aposentada, ela é lá de Lucas do Rio Verde, interior aqui de Mato Grosso. Bom dia, dona Laurena. A senhora tomou a vacina contra a gripe? Não. Por que, dona Laurena? Porque eu ainda não tive tempo. Primeiro ela estava em falta e agora eu não tive tempo, porque ele ficou doente, né? Então tinha que vir para Cuiabá. O marido da senhora ficou doente por causa da gripe, não? Não. É por problema de vesícula. Não. A senhora tem medo dessa gripe H1N1 que a gente tem comentado tanto aí, tanto que em Mato Grosso já aconteceram 3 mortes? Medo eu tenho sim. Eu vou fazer ainda a vacina. Pretende procurar o posto de saúde? Com certeza. Em outros anos a senhora tomou essa vacina? Sim. Tá certo, dona Laurena. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bem-Estar. Como a gente pôde ver na reportagem, em Mato Grosso aconteceram 3 mortes. 2 delas aqui na capital e uma em Tangará da Serra. Voltamos ao estúdio. Erickson, obrigada pela sua participação. A gente volta a te chamar daqui a pouquinho para falar sobre outros assuntos. A gente viu a dona Laurena, né? Falando com a gente aí, Laurena, ela não tomou ainda. Laurena, falando que não tomou ainda, que não teve tempo. Precisa procurar o posto de saúde quanto antes, né, doutor Caio? E ela está numa idade que é importante ela tomar. Ela sabe disso, ela recebe a vacina de graça pelo SUS. Tem mais participação, gente querendo falar com a gente aqui. A Cláudia Romero, pode tomar a vacina da gripe estando resfriada?
Pode tomar. O que não pode é tomar a vacina da gripe quando você está muito doente. Agora, um resfriadinho, uma tossinha, um pouquinho de dor no corpo, isso aí não tem problema nenhum. E até porque o resfriado são outros vírus. O vírus da gripe no momento que a gente está vivendo, são uns 3 ou 4, e o resfriado tem 80, 90 vírus que pode causar resfriado. Mas não tem problema. Se for um resfriado leve, não tem problema. Pode tomar a vacina da gripe. E como identificar os sintomas da H1N1? Vamos mostrar aqui, doutor Caio. A gente tem os nossos vírus viajantes. A gente está falando de vírus que podem circular pelo Brasil, inclusive durante a Copa do Mundo, quando a gente sabe que a circulação de pessoas vai aumentar muito. Está aqui nossa malinha da gripe. Olha lá, vamos passar no raio-x aqui, chegando os sintomas da gripe. Doutor Caio, o que pode acontecer? Então, a gripe, como eu já disse agora, a gripe é um resfriado mais forte. O resfriado é mais brando, a gripe é mais forte. A gripe derruba a pessoa, deixa ela em casa, não dá para trabalhar. Então, dá uma febre mais alta, dá mais tosse, escorre mais o nariz, pode dar dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, lassidão. Então, a pessoa tem sintomas mais graves, mais importantes do que apenas um resfriado. E é diferente dos sintomas, por exemplo, da dengue, doutor Caio? Tem como confundir isso aqui com dengue? Essa sua pergunta é ótima, porque a gripe, ela causa sintomas respiratórios, né? A dengue, ela causa sintomas assim, ela dá muita dor no corpo, muita dor de cabeça, dor atrás dos olhos, uma febre alta, dores articulares também. E não dá esses problemas respiratórios. Quem dá os problemas respiratórios é a gripe. Agora, pergunta, por que a gripe mata? Isso aqui não mata, mas isso aqui pode evoluir para complicações, para uma pneumonia. Quem mata na gripe é a pneumonia, que é relativamente frequente naqueles grupos de risco que está indicado a vacina. Você já tomou a vacina da gripe? Você já tomou a vacina do sarampo? A gente quer saber. Tem uma enquete em g1.com.br/bem-estar. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa enquete. Tomou as vacinas da gripe e do sarampo? Sim, as duas. Sim, a da gripe. Sim, a do sarampo. Não tomou? Ou você não se lembra se tomou? Responde pra gente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais sobre dengue, doutor Caio, porque uma das mais importantes publicações científicas publicou recentemente um alerta sobre a dengue durante a Copa, não é isso? Isso. Existe uma possibilidade. Como a Copa vai ter vários centros aqui no Brasil que vai ter Copa, então os estados, as cidades de Fortaleza, Natal e Recife, nessa época da Copa, vai estar muito quente e vai ter muita chuva. Então, a previsão é que lá a dengue vai se espalhar com uma certa importância. E já choveu hoje forte lá em Natal. Quem está lá é a Michele Rincon, é com quem a gente vai falar agora. Michele, como é que está essa situação aí? Tem alerta mesmo na cidade? Tem providências sendo tomadas para que não haja um surto de dengue? Tem providências sendo tomadas sim, Mariana. Bom dia, olha só, realmente já choveu aqui em Natal, choveu ontem à noite, de madrugada. Nesse período é comum chover realmente aqui nas cidades do Nordeste, né? Um período em que chove naturalmente e por isso realmente as autoridades estão mais preocupadas, porque aí é o momento em que há maior chance de acúmulo de água nos recipientes e aí o lugar perfeito para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, né? Como o próprio doutor falou, realmente Natal, Recife e Fortaleza são as 3 cidades brasileiras com maior risco de epidemia da dengue durante a Copa, segundo a pesquisa, né, divulgada pela revista médica The Lancet, que também apontou um risco médio de dengue, né, de epidemia de dengue nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Outras cidades sede da Copa do Mundo, como Brasília, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo teriam, segundo esse mesmo estudo, um risco menor de epidemia de dengue durante o período da Copa. Aqui em Natal, a boa notícia é que o número de casos de dengue registrados este ano, em relação ao mesmo período do ano passado, é menor. Foram registrados até agora 538 casos. Agora, um fato preocupante é que o número de mortes aumentou. No ano passado, foram 8 mortes registradas e 5 confirmadas com dengue. Esse ano, 11 mortes suspeitas.
ainda não teve nenhum caso confirmado porque os exames não ficaram prontos. E para combater aí esse risco de epidemia durante a Copa e durante todo o ano, realmente, a Secretaria Municipal de Saúde está aumentando a campanha educativa, principalmente nas escolas, né? Para que as pessoas se envolvam, participem da campanha e acabem aí coibindo, tentando evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, mantendo as caixas d'água tampadas, por exemplo, e também evitando deixar recipientes que possam acumular água. A ideia é proliferar o slogan na Copa, o mosquito não joga. Mariana, com você. Tomara, Michele, importantíssimas essas ações de acabar com esses locais onde possa haver a proliferação do mosquito da dengue. Agora, interessante esse dado da Michele Rincon. Quer dizer, diminuiu o número de casos, mas aumentou o número de mortes, doutor Adilson. A gente pode intuir aí alguma razão para isso ter acontecido? Bom, a dengue é uma doença comum em países tropicais, né? As pessoas podem pegar até 4 vezes na vida a dengue. De uma maneira geral, a dengue tem um comportamento benigno na maioria das vezes. A pessoa pega a dengue e nem sabe que pegou, nem procura o médico porque os sintomas são muito baixos. O problema é, quando pega pela 2ª, 3ª ou 4ª vez, a doença pode vir de forma mais grave. Então, a gente não tem certeza de que essas pessoas que estão evoluindo para óbito, se é a primeira vez que pegaram a doença, se é a 2ª ou 3ª infecção, né? Então, isso é um fator que realmente é preocupante em países tropicais, onde a doença é uma doença que acontece. E existem as épocas do ano em que essa doença ocorre com maior frequência, né? Vacina da dengue deve ficar pronta em breve. Ainda não existe, né, doutor Caio? Mas há uma perspectiva. Há uma perspectiva, inclusive, brasileira. O Instituto Butantan está pesquisando e já está numa fase relativamente avançada de nós termos aí nos próximos poucos anos a vacina da dengue para os 4 sorotipos. Olha que bacana. Os 4 sorotipos, uma vacina brasileira. Sensacional.